Iniciando o nosso trabalho de hoje, desta tarde, desta manhã, ensolarada de domingo, com muita alegria, chegamos aqui para dar aos nossos amigos, aqueles que nos dão o prazer de assistir às nossas intervenções, aos nossos comentários, às nossas conversas. É um tema que é um tema relevante que estamos estudando ultimamente, relacionado com a saúde. Nós vamos hoje tratar de um tema relacionado à doença e à saúde, mais à saúde que à doença, porque é diferente. Saúde é uma coisa muito ampla, muito vasta, porque saúde não é só a parte de bem-estar do corpo. A saúde é um estado, como diz a Organização Mundial de Saúde, de bem-estar biopsicossocial e espiritual. Quer dizer, para a pessoa ter saúde, ela tem que estar plena em todos os setores, biológico, moral, espiritual, emocional, todos os setores. Isso é saúde. Agora, a doença é uma alteração de um estado de equilíbrio físico que pode desarmonizar a criatura, mas que também não deve ser entendida como uma coisa negativa, porque a doença é geralmente um quadro de aviso, vamos dizer assim, um sino que toca, um alarme que toca, dizendo para a pessoa que ela tem que mudar alguma coisa, que tem alguma coisa nela que não está consentâneo com o quê? Com a lei que rege o universo. Que lei que rege o universo? A lei que está escrita dentro da consciência de cada um. Todos nós temos íncito em nós, dentro da nossa mente, dentro do nosso eu, na nossa consciência, nós temos as leis que regem o universo. Quando a gente está fazendo alguma coisa que não está certa, a gente sabe. A gente sabe. E a gente faz uma porção de coisa que não está certa, porque nós ainda estamos numa posição, digamos, evolutiva, da nossa evolução como ser vivo, uma posição ainda muito primitiva. Nós ainda somos muito primitivos. A espiritualidade nos tem como verdadeiras crianças que estão começando talvez saindo do engatinhamento para começar a dar os primeiros passos na bipedestação, de pé, com dois pés. A espiritualidade nos vê como crianças rebeldes, crianças pirracentas, crianças cheias de vontades e de vieses que trazemos, geralmente, de encarnações passadas. Esse é o perfil da ideia da saúde e da doença. Então, a doença vem para sacudir a criatura para mostrar, olha, tem uma coisa que não está boa aqui, você tem que rever isso, acertar isso, fazer aquilo que os neurocientistas, né, estão chamando aí de alinhamento, né? Alinhar, a pessoa alinhar o seu jeito de ser, a sua vida como um todo, né? Quer dizer, viver a vida com equilíbrio. Aquilo que eles chamam de a manifestação do corpo e da mente, quer dizer, o ser espiritual e o corpo físico estejam alinhados na mesma vibração, e eles atribuem isso ao processo quântico, quer dizer, que nós todos seríamos, em um aspecto tanto físico quanto espiritual, um feixe de ondas, e na realidade somos um feixe de ondas, e essas ondas elas precisam estar alinhadas. Quando as ondas se alinham positivamente, elas se somam e ficam maiores. Quando as ondas se afinam negativamente, uma anula a outra,
fica linha de base, fica zero. Isso a gente sabe nos próprios estudos da física comum, né? Não precisa nem ser a física quântica propriamente, a própria física clássica mostra isso, quer dizer, a vibração, nós somos um feixe de energia vibratória muito grande, com altíssima energia, porque nós temos a energia das células do corpo, 50 trilhões de células, nós temos as energias que vêm do perispírito, que é o corpo espiritual que liga o espírito ao corpo físico, o corpo denso, e nós temos a energia do espírito, que é uma energia altamente alta, a ponto de que se vamos dizer assim, as partículas, né, os elétrons, que formam essa estrutura, se elas liberassem toda a energia que tem nelas, elas destruiriam todo o planeta, de uma pessoa só. Uma energia imponderável. E a gente tem que aprender a usar essa energia a seu favor, para viver melhor, para viver com mais equilíbrio, exatamente o que a gente está buscando nos dias de hoje. Nós vamos nos louvar aqui nesse estudo, vamos primeiro fazer a nossa oração, pedindo a Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Abençoa, Senhor, o nosso momento de estudo e busca do conhecimento para o fortalecimento das nossas almas, para o alinhamento do nosso ser como um todo, para que possamos alcançar os patamares necessários ao processo evolutivo que precisamos atingir. Que possamos estar preparados para viver a nossa vida com a independência necessária a ser um ser individual, mas voltado sempre para as coisas coletivas, e que as realizações que realizarmos, os nossos intentos, os nossos esforços, os nossos progressos, possam todos eles redundar em amor, trabalho, fraternidade, entendimento, gratidão à vida, gratidão ao universo, por tudo que temos recebido, por tudo aquilo que ainda iremos receber, e que com isso possamos criar uma luz interna que venha posterior, que possa iluminar o caminho de outras pessoas, e que outras pessoas, vendo a luz que se irradia de nós mesmos, possam também desenvolver a si mesmas, crescerem, multiplicarem-se e tornarem-se cada vez, multiplicarem-se no sentido do trabalho, da produção das coisas, construindo o bem em torno de si, baseados no exemplo que possamos estar transmitindo. Que assim seja. Que Deus nos abençoe neste dia, no dia de amanhã e sempre, todos os dias de nossa vida, e que essa paz e essa compreensão possa atingir a todas as criaturas que nos acompanham nessa jornada. Que assim seja. O livro que nós vamos usar é o livro Pensamento e Vida. É um livro da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o espírito que dá a orientação desse livro. Esse livro devia ser o livro de cabeceira da maioria das pessoas. O livro fala do pensamento e vida. Então, nós vamos falar do item, o item capítulo 15, que é sobre saúde. Então, a saúde, diz ele aqui, né, é assim como a posição de uma residência, como se fosse uma casa, né, que denuncia as condições do morador. Olha só que coisa interessante, que metáfora. E a saúde é a posição de uma casa que denuncia as condições de quem mora nela. Ou de um instrumento que reproduz em si o zelo, o cuidado
ou a dissídia, o descuido das mãos daqueles que o manejam. Eu conheci uma pessoa que ela não gostava de limpar as ferramentas do trabalho dela. E uma vez eu perguntando para uma pessoa da família dela o que ela fazia com as ferramentas, ela disse assim, ele vai sujando, sujando, não limpa não, quando fica tudo muito ruim, enferrujado e tal, ele joga fora e compra uma nova. Eu falei assim, mas faz assim, faz isso? Pois eu tenho ferramentas que têm mais de 50 anos, estão novinhas, estão só cuidado. É só você terminar de usar, limpar bem e guardar. Né? Então, a falta cometida opera na nossa mente um estado de perturbação ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento. Se você faz uma coisa errada, você fica arrependido e aquilo começa a te fazer mal. Mas também as ondas de pesar, as acusações de quem foi vitimado, e de quantos se lhe associam a esse sentimento, instaurando assim uma desarmonia de vastas proporções no centro da alma e que vão repercutir sobre a própria instrumentação. O que é a instrumentação? O corpo físico. Né? Esse descontrole apresenta graus diferentes, graus variados, muitos graus, e vão provocando lesões e disfunções variáveis, de diversos tipos. A cólera, o desespero, a crueldade, a falta de tempero, a intemperança, vão criando zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células, os 50 trilhões de células que compõem o corpo, uma distonia, um desequilíbrio, né, pelo qual elas vão se anulando e anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se uma leira fértil, né? Um campo, leira quer dizer campo, um campo fértil, né? A cultura de micróbios que são patogênicos, que vão se instalando nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que muitas vezes se instala, por exemplo, doenças como a tuberculose, doenças como o câncer, a lepra, as úlceras do aparelho digestivo, que aparecem com fenômenos secundários, residindo a causa do aparecimento dessas doenças, a causa primária, a causa verdadeira, a causa profunda, no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. A vida interior está desregrada. Todos os sintomas mentais depressivos, eles influenciam as células em estado de mitose. As células estão sempre se renovando. A mitose é a reprodução das células. As células são verdadeiros seres vivos. Elas nascem, crescem, né, amadurecem, se reproduzem e depois morrem. Isso é o caminho natural, é o caminho de todo ser vivo, esse ciclo. Né? Então a mitose é a hora da reprodução, quando a célula se reproduz. Né? E quando ela faz a mitose, ela pode, nessa mitose, dessa transformação celular, gerar uma patologia, uma coisa complicada, né? Portanto, a gente também tem que reconhecer que o relaxamento da nutrição, por exemplo, constrange o corpo apesar dos tributos de sofrimento. A nutrição se faz pelo alimento, o alimento que nós consumimos, carboidratos, gorduras, proteínas, tudo bem. Mas também nós nos nutrimos
das emoções. Nós nos nutrimos das sensações, emoções, alegrias, agradecimento, dos processos mentais, porque também retiramos do fluido cósmico universal, que se transforma em fluido vital, que existe na própria natureza, no próprio ar que respiramos, e daí está em maior concentração nos lugares onde a natureza é mais exuberante, onde temos árvores, onde temos animais, pássaros, etc. Isso vai reforçar a nossa nutrição. Então a gente não se alimenta só da comida física que ingerimos via digestiva, mas também do alimento que aspiramos no próprio ar que nós respiramos. Né? Enquanto nós estamos aqui na Terra, no corpo físico, encarnados, é natural que a vida, as vidas infinitesimais, que são vidas infinitesimais, pequenas vidas, pequenos micróbios, constitui o veículo da existência que retratam as substâncias, quer dizer, que trabalham, né? que vamos dizer, que nos ajudam na digestão dos alimentos que ingerimos. Então nós temos, por exemplo, uma flora intestinal vastíssima, que são vidas infinitesimais, que vivem em nós. Quer dizer, nós somos um verdadeiro agregado de elementos nutritivos, de elementos de tudo que são formas, que servem, esses pequenos elementos servem de auxiliares na construção do bem para nós mesmos. Quer dizer, nós somos uma verdadeira comunidade. E a maneira como procedemos, como agimos, o amor que inspiramos, a compreensão, a paz que estabelecemos, o entendimento, a fraternidade, a gratidão, são elementos enobrecedores desses pequenos seres vivos, que também vivem baseados nessas leis de fraternidade, amor, compreensão, entendimento, ajuda, serviço, vivem praticando trabalhando cotidianamente a favor da nossa saúde. Né? Nesse trabalho, em que a gente troca permanentemente constantemente, vamos adquirindo uma imensa quantidade de bactérias patogênicas, que também vão se instalando comodamente no mundo celular e que podem determinar moléstias infecciosas de variados caracteres, compelindo-nos, às vezes, a recolher assim, de volta, de retorno para nós, com a lei do retorno, né, os resultados da nossa imprevidência. Mas não é somente aí o domínio das causas visíveis que se originam os processos patológicos de várias formas. Não é só nesse campo. As nossas emoções, que possam ser doentias, e nós temos que prestar atenção nos programas que rodam em segundo plano, na nossa mente, os pensamentos inconscientes, que foram enxertados em nós, no processo evolutivo, na família, quando nós éramos crianças, quando éramos adolescentes, que foram sendo injetados lentamente pelas próprias pessoas que nos educaram, que nos ensinaram, que nos transferiram suas experiências, podem ser também fatores de adoecimento. Então, as emoções doentias, quando elas são profundas, e a gente não percebe, elas podem ser geradores de estados enfermiços, crônicos, dos quais nós precisamos tomar conhecimento e nos livrar deles. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos
eles se voltam sobre nós próprios depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células do sistema nervoso, que estão instaladas também na nossa pele, nas vísceras, na medula espinhal e no tronco cerebral, que é a zona do instinto, dos nossos instintos. Por isso nós temos que controlar os nossos instintos. Então, pensando muito esses dias sobre isso, sobre a questão do instinto, que é preciso controlar, que é preciso não deixar que ele tome conta da nossa vida. E que desempenhe, assim, as funções mais avançadas e vamos dizer assim, técnicas que vão desenvolvendo a nossa personalidade. E ainda os reflexos menos felizes e refletidos, os reflexos instintivos. Às vezes você faz tem um reflexo, uma coisa que às vezes te toca assim, você faz, e aquilo cria um verdadeiro tsunami em torno de você. E por que você fez aquilo? Porque você estava se sentindo culpado? Não, porque você tem um reflexo, uma coisa. Você está absorvido numa coisa, você tem aquele reflexo, e aí aquilo pode gerar uma coisa muito séria em torno de você. É preciso ainda que a gente acentue que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, podem produzir alucinações, que podem variar desde o medo, uma fobia, aí vem a síndrome do pânico, o medo de ficar pobre, o medo de não ter comida, o medo medo de morrer, uma porção de medos que as pessoas têm, medo disso, medo daquilo, medo, eu costumo brincar e dizer assim, eu não tenho medo de nada, eu só tenho medo de ter medo. Eu quero ter medo, não tenho medo de ter medo, nada de medo, medo de quê? Isso produz alucinação e pode variar de uma fobia oculta, um medo oculto lá dentro de você, né, a um quadro de loucura franca e plena, loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados e também os companheiros desencarnados que se conjugam a nós, ao modo de proceder, ao modo de nós sermos, nós atraímos seres benéficos que vêm nos ajudar quando a gente está elevado, e quando a gente está lá para baixo, a gente também atrai aqueles que são de acordo com isso. Nós temos dentro da nossa cabeça um verdadeiro telefone celular chamado glândula pineal, que faz o colapso das ondas eletromagnéticas. Né? Isso é uma glândula que está cheia de apatita. A apatita é uma substância que faz o colapso das energias eletromagnéticas. As energias eletromagnéticas podem ser positivas, elevadas, podem ser também baixadas, infelizes. Né? E eles nos atingem, esses seres, né, com sugestões que às vezes podem ser construtivas para frente, para melhorar, mas podem ser também destruidoras, de forma direta ou de forma indireta. E conduzem-nos, portanto, às vezes a deploráveis fenômenos de alienação mental, que vai desde uma coisinha muito pequena, uma loucura muito básica, até um desvario completo. Eu costumo brincar que o louco verdadeiro é aquele que pega a nota de 100 e queima. Você bota fogo no dinheiro. Tem uma piadinha que diz que quando estava na pandemia, tinha uma senhora que ela começou a pacar, foram dizer para ela que o dinheiro era contaminante. O que não é verdade. O dinheiro, a gente pega em dinheiro e tudo bem, dinheiro passa na mão de uma opção de gente e tal.
lavar a mão, tudo bem. Mas o dinheiro não tem contaminação nenhuma, isso é um pouco de exagero. Mas aí disseram para a pobre da senhora, e ela tinha recebido lá uma boa importância. E ela pegou o dinheiro e botou dentro do micro-ondas e ligou. Só que ela botou um negócio muito forte, e aquilo aqueceu, secou e pegou fogo. E ela perdeu o dinheiro dela todo. E foi um desastre. Quer dizer, o medo da contaminação levou ela a um prejuízo objetivo muito grande, né? Então, a gente pode acabar caindo numa alienação mental ou numa obsessão comum, que é muito característica ainda do nosso processo evolutivo, onde nós estamos nos encontrando. Ainda mesmo quando o jogo das aparências possa parecer que a pessoa está espiritualmente sadia, mas ela não está. Preciso prestar atenção para isso. Não nos esqueçamos, portanto, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma fica doente, pela carência daquilo que se chama equilíbrio interior, alinhamento de si consigo mesmo, e imprimindo no aparelho físico, no corpo físico, desvarios, perturbações, que são as consequências desse desequilíbrio, desse desvario. Então essa é a mensagem de hoje para a gente pensar, né, sobre a questão da saúde. Quer dizer, então, a gente pode dizer, para a gente concluir, fazendo um resumo, que a saúde é resultado da nossa própria conduta, do nosso próprio pensamento, da nossa própria forma de pensar, de ver, de sentir e de administrar a nossa vida, de forma a viver dentro de três parâmetros que eu gosto de sempre citar. Servir, ajudar a fazer tudo que você puder para servir o outro, fazer, ajudar aqui, fazer aquilo, fazer ali. Né? Amar, um sentimento de fraternidade, de compreensão, de entendimento, de amor verdadeiro, incondicional, desinteressado, não esse amor vulgar que falam por aí, não é esse amor de verdade, amor voltado para que a criatura se torne um ser pleno, um ser saudável, um ser bem disposto, feliz, sem dificuldades, facilitar a vida das pessoas, criar formas de não ficar monitorando a pessoa, deixa a pessoa seguir seus roteiros, suas decisões, cada um tomar conta de si, porque se todo mundo tomar conta de si, e esse que toma conta de si puder ajudar os demais, ter condições de ajudar o entorno, já está bom demais, porque vai haver pouco problema. O problema fica grave quando alguém começa a atrapalhar isso, começa a querer bloquear o outro, não deixa, né? Porque eu acho isso, que eu acho aquilo, eu acho que você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, aí você começa em vez de você cuida de você, cuida de si. Pensa nos seus pensamentos, pensa na sua saúde, seja saudável, seja pleno, seja próspero, trabalhe, economize, guarde não gasta tudo que ganha, seja comedido para poder ajudar os outros, poder amparar aqui, ajudar ali e cumprir com as suas obrigações de forma adequada. E deixa quem quiser falar o que quiser. Como diz o nosso amigo Leandro Carnal, o que o outro pensa de você não é da sua conta. E Jesus, ele diz para a gente amar aos inimigos, perdoar, entender
e orar pelos que nos perseguem e nos caluniam. Portanto, a nossa oração agora final vai exatamente para aqueles que não gostam de nós, dizendo assim: Senhor, perdoa-nos a nós, perdoa também, Senhor, aqueles que não nos querem bem, que não entendem as nossas condutas, as nossas maneiras de encaminhar a nossa vida, e querem nos desviar para caminhos que não são os melhores da vida. Dá-nos força e coragem para vencermos as lutas do cotidiano e termos sempre um pensamento benéfico e bondoso para essas criaturas, que elas possam ser amparadas pela tua misericórdia e que nós possamos também não nos deixarmos envolver pelas energias ruins, pesadas, malfazejas dessas criaturas, que às vezes não, que sempre estão só na ignorância, porque não existem pessoas ruins, todas as pessoas são boas, apenas às vezes são ignorantes, desconhecem os seus verdadeiros objetivos e suas verdadeiras necessidades. Que a tua misericórdia, Senhor, envolva a nossa vida, a vida de todos os nossos amigos, parentes, aqueles que são próximos de nós e também aqueles que não estão. Que a humanidade inteira, Senhor, possa receber os eflúvios dos pensamentos positivos que nessa hora de oração, de prece, nós encaminhamos a Ti, Senhor, te pedindo proteção para todos e que, sobretudo, possamos expandir a nossa consciência.